Olá, gente, tudo bem? Depois de um longo inverno, mais um vídeo da série Laudos de Fachada, de um outro estudo de caso para vocês aí. Espero que vocês gostem. Esse vídeo vai ser bem curto. Esse prédio é nos Jardins, né, condomínio Iborá. Ele está em execução, fazendo obras. Só lembrando o que a Totem faz, ela faz laudos para os condomínios de fachada, estruturas e piscinas. E para a construtora nós fazemos laudos de fachada para recuperação de estruturas, projetos de alvenaria, projetos de fachada e projetos de revestimento de piscina também, inclusive consultoria na área de concreto. Tá, aqui está esse edifício, ele fica na Casa Blanca, né, nessa região aqui, estamos apontando com o laser, esse é o edifício, né, nós fomos chamados em 2017, ele tem mais ou menos uns 50 anos de idade, é um prédio bem bacana, 2 apartamentos por andar, enormes os apartamentos, vale a pena o investimento de um restauro, principalmente pela localização do prédio. Né? Só lembrando, né, nessa época, 50 anos atrás, aconteceu o golpe militar e o exército dominava a situação e proclamava o povo brasileiro a manter a calma. Né? A Rua Augusta, como que era, quando inaugurou esse prédio, ela era toda em paralelepípedo, e era uma rua chique, né? Todas as grandes marcas na época estavam lá, né? E a época da Jovem Guarda e tudo mais, né? Até a música saiu para a Rua Augusta, né? Que é a subida sentido paulista, né? O edifício ele é estruturas de concreto, né? Uma arquitetura bem característica da época, com revestimento de pastilhas, aquelas pastilhas 2x2 assentadas com, não tinha argamassa colante, eles assentavam com cimento branco Irajá, e areia bem fininha, chamava de bolão, né, e está até hoje lá, entendeu? Para entender, hoje com tanta tecnologia de argamassa colante, fica caindo tudo, e esse prédio com 50 anos, está lá com muito boa aderência, vocês vão ver os resultados, um dos resultados de ensaios que nós fizemos, né? Então, como é que foi a inspeção? Foi emitido esse relatório para o síndico, né, que é muito cuidadoso, ele é bem cuidadoso mesmo, né, ele entrou na gestão nova e quer dar um jeito no prédio, que eu acho que o prédio merece, eu concordo com ele. Então, essas fachadas, o que acontece? Por que os problemas acontecem, as anomalias? Né? Porque o edifício, ele sofre movimentações da própria estrutura, da ação do sol, da chuva, né? Então, uma série de fissuras ocorreram, desplacamentos, ao longo desses 50 anos. É engraçado, né? Para ter 50 anos e está lá. Se você for comprar alguns prédios novos hoje em dia, tem situação muito piores, né? Por isso que eu sou muito fã de prédios novos, do que prédios antigos do que prédios novos, né? Então, assim, então o sol, ele dilata sobre a laje, ocorrendo uma série de fissuras na região de fixação, principalmente nos últimos pavimentos, porque naquela época não se pensava em proteção térmica, nem juntas de movimentação e tudo mais, né? Além do mais, ocorrem as fissuras, o que vem em seguida? Né, vem o tempo fecha, né, vem a chuva, então ocorre uma absorção higroscópica, o revestimento também se dilata. Aí depois, logo da chuva, né, as fissuras são pontes de entrada dessa água de chuva e invade dentro dos apartamentos, elas penetram por trás dos revestimentos de pastilha, a hora que ela quer evaporar, ela simplesmente empurra o revestimento, causando desplacamentos involuntários, né? Também, aí vai de novo, absorve a água novamente, e assim é um ciclo, e o revestimento vai se degradando ao longo do tempo, né? Aí vem o sol também, né, que faz aquela secagem, ocorre a dilatação térmica, como também o prédio de pastilha, ele não tem juntas, também ocorre esse sobrepujamento do revestimento, como vocês podem ver aqui onde eu estou passando o laser, né? E tem vários pontos, tudo começou porque começou a cair pedaço de pastilha, desta forma que está aqui em vários pontos da fachada. Aí o síndico achou melhor, antes de tomar uma atitude, né, de contratar uma empresa, vamos fazer uma análise de primeira. Como esse desenho é bem claro, o que eu expliquei, né, a água absorve, vem pela fissura, entra, né, e a hora que evapora e empurra por pressão o revestimento de pastilha. E parte das águas também entra nos apartamentos. Nós fizemos vistoria em todos os apartamentos, com exceção de um só, porque eu estava fechado no dia.
Aqui, ó, isso que está acontecendo ali poderia cair na cabeça de alguém e poderia machucar. Quando a pastilha é pequena, mas machucaria, não digo que poderia matar, não. Mas machucar ia machucar bem mesmo, então estava chovendo pastilha no pátio, né? Nós fizemos inspeções internas e externas, né? Depois de descer um cordeiro, 100% foi feita a auscultação, depois foi feita uma inspeção visual e também com um drone, como estou vendo na fotografia aí, né? A inspeção com cordeiro, que forneceu para nós esse cordeiro, na época, foi uma empresa chamada M. Bergman. Agradeço muito o Miqueias por ter fornecido esse cordeiro, ele auxiliou bastante nós para podermos fazer essa prospecção em loco, ele até esteve no local, fico muito agradecido aqui, lembrando que a Bergman é uma boa empresa, né, para esse tipo de serviço também. Foram feitas janelas de inspeção, né, alguns fenômenos patológicos, para poder saber a origem desses fenômenos e principalmente ao diagnóstico e o que tem que ser feito com relação a essa fachada, né, qual o procedimento de reparo, tá? Ensaios de arrancamentos, tanto na aderência da pastilha com o embolso, quanto na aderência do embolso com a base. Eu não vou mostrar aqui, mas nós fizemos também uma aplicação de painéis de textura e granilita, né? Então, o pessoal de textura, as empresas de textura foram lá, fizeram painéis para nós, né? E a granilha, imitando quartzo pigmentado, aplicada com adesivo acrílico, que é da Viviane, da Granilita, ela foi lá e fez alguns painéis que o condomínio estava com intenção também de, no retrofit, aplicar essa granilha ou a textura, que ela foi lá fazer os painéis, para dar uma melhor, assim, dar um up no prédio, né, dar uma valorizada, né? Foram feitas vistorias em todos os apartamentos, com exceção ao 42, que estava fechado, né? Eu sempre sigo como base, o que está na norma, na 3749, revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, que lá tem um anexo A informativo, que comenta sobre os fenômenos patológicos, fissuras mapeadas, geométricas, e alguns fenômenos relacionados somente à argamassa de embolso. Acho bem bacana seguir esse roteiro para fazer um diagnóstico. O que nós encontramos lá? Né, como sempre tem nos prédios por aí mais antigos, né, que não eram preparados para isso, mas para ter 50 anos até que estava muito bom esse prédio, comparando novamente com os prédios novos que a gente pega por aí, que é uma judiação, né? Trincas na região de encunhamento, por quê? Né, em todos os andares, porque não fizeram junto, porque na época não sabia que tinha que fazer juntas em movimentação horizontal. Talvez tivesse feito, não teria ocorrido essas fissuras, né? Nos cantos de janela também, né, você vê que realmente tem uma contraverga, mas a ancoragem ao pilar deficiente deu essa fissura, né? Como vocês podem ver em detalhe aqui, em todas as janelas tinham fissuras de canto de bigode, tá bom? E por dentro, né, por terem todas as janelas, o sistema todas as janelas tinham, né? Estava infiltrando água, que é um dos apartamentos que tinha até o papel de parede, já tinha dado perda total do papel de parede, né? Uma coisa bem interessante é que tinha uma certa corrosão de armadura, né? Principalmente na fachada do fundo, que eu acredito que essa fachada era voltada para a Avenida 9 de Julho. Então, com a poluição, fissuras, né, frente de carbonatação, foi muito rápida, né? E ocorreu de uma maneira bem rápida essa corrosão, porque eu sei por que é rápido, porque você vê os tribos já severamente corroídos, né, as longitudinais tinham uma certa perda de seção, e uma série de janelas acontecia exatamente, você vê por perto aqui, ó, bem danosa a estrutura, né, e tem que fazer essa recuperação, não tem jeito mesmo, muitos pontos caíram, praticamente todas as janelas, tinha desplacamento da estrutura, ou estava fissurando, ou estava início de corrosão, tá? Tinha alguns pontos de desplacamento no revestimento, que foram em uma certa época, acredito, que foi feito algum tipo de reparo, mas bem mal feito, né? Você vê o remendo aqui tá meio ruim, mas foi feito um reparo dentro do que o condomínio poderia. E foi registrado também alguns pontos de soncavo, aonde o revestimento de pastilha ainda não
havia se desprendido, mas estava ali, prontinho para cair. Nós marcamos com giz, tipo estaca vermelho, né? Eu não gosto de pintar a fachada. Agora a gente até pinta com seladora, mas na época eu usava com giz estaca vermelho. Né? E alguns pontos pronto para na iminência de queda, conforme vocês estão vendo aqui nessa fotografia, né, da fachada posterior. Né? Nisso, o síndico também pediu, quando nós fizéssemos as inspeções internas, principalmente com o drone, os caixilhos que ainda são de ferros, que estavam severamente corroídos. Né? Então, eu fiz uma legenda onde eu mostrava caixilho com alta corrosão e caixilho com baixa corrosão. Porque qual que é a ideia dele, né? Era falar para o morador que tinha que trocar. Não adianta você fazer um reparo de fachada, depois o morador vai lá e resolve trocar o caixilho e estraga todo o serviço. Ah, mas não ia ter dinheiro. O que ele pensou, né? Eu adotou um padrão de caixilho, que é o padrão do apartamento dele, mais os outros dois, que é um alumínio anodizado, muito bonito, por sinal, acústico, né? E aquele ele ia adotar em todas as janelas. Nem quando o condomínio pagasse, né? Depois o morador ia pagando aos poucos para o condomínio essa troca mesmo, que o importante é você fazer o retrofit, o restauro da fachada com caixilhos novos, porque tinha bastante caixilho ruim, né? Principalmente de banheiros, se vocês olharem bem assim. Então a gente fez esse cadastramento total, né? Alguns mais ou menos, né? Mas não é nem esse padrão que eu estou passando mesmo, que ele queria um outro padrão, olha como estava bem danoso. Tinha gente que eu ia abrir a janela, que eu fiz a inspeção com mais outro rapaz da minha equipe, né, e uma moça também foi junto, na época, fomos em 3, tinha janela que nem abria, estava muito ruim, né? Aí você via que estava isso, causando fissuras, por aqui entrava água, então o certo era trocar mesmo esses caixilhos, os montantes e tudo mais. Eu que ele deve ter tomado essa providência, porque para começar a obra daqui a um mês, né, uma outra empresa que ganhou e nós vamos acompanhar esse trabalho. Vou montar vídeos, tá, para vocês, todo esse acompanhamento do serviço, para vocês verem. Aí também tem, né, aliás, fissuras na ligação com os pilares, principalmente na fachada posterior. Nas laterais eram muito pouco, mas é do fundo mesmo, que tinha bastante isso. E a ausência de juntas de movimentação horizontal e vertical, que eu entendo que deveriam ter nessas posições, e que agora vai fazer. Ainda mais que a nova norma, a revisão de norma da 13754, de investimentos com placas cerâmicas e pastilhas, a pastilha está inclusa nessa nova, né? Então vamos atender o que está lá. Né? Isso eu tinha colocado mesmo antes de sair essa revisão de norma, tá bom? Foi com toda a inspeção saiu um mapeamento, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, essa legenda foi adotada, região de São Carlos, desplacamento do sistema de investimento, São Carlos sem desplacamentos, São Carlos sistema de investimento em topo e fundo de requadrações, viga de requadração, barras de aço expostas, os locais de janelas de inspeção, caixilho com alta corrosão, caixilho de baixa corrosão, então foi tudo. Olha quanto caixilho ruim, né? Aqui onde nós não marcamos, os caixilhos já eram novos, tá? Tem gente que tinha trocado já. Né? Aqui, caixilhos bem ruins mesmo. Né? Aqui uma outra fachada lateral direita, né? Bastante caixilho com baixa corrosão, mas o recomendado era substituir realmente. E foram feitos exatamente 2 painéis na fachada do fundo e um em cada lateral, para poder avaliar a aderência do embolso. Então foi removida a pastilha, colado 12 pastilhas redondas e foi feito o ensaio. Né? Aqui, pela média, 0,38, né? Mas tem valores bem baixos, assim, mas teve um ensaio que deu 0,16, mas como o prédio é antigo, a gente acabou aceitando. Por que eu aceitei? Porque não tinha muito concavo de massa, né? Então não tinha por que condenar. Tem gente que faz análise aí, deu baixo, condena a fachada inteira, não é bem assim. Você tem que usar bom senso. Não, e tem gente aí que eu já vi laudo, né, que só porque a gente já deu 20% e 25% da fachada, manda arrancar tudo.
Então, para que vai fazer laudo se está condenando tudo? É uma falta de bom senso, porque é muito caro você ir fora o transtorno e você arrancar tudo e estraga a alvenaria, ser bloco cerâmico. Eu acho uma total falta de bom senso. Ou você vai lá e assume o que você está falando, ou então não faz um laudo condenando. Então, para que tem laudo fazer isso? Eu penso assim, né? Foi feito também um ensaio aqui, né, de aderência da pastilha, né, o resultado deu baixo, né, mas também teve os que deram chegou a 0,89, quer dizer, não está ruim. Vamos manter essa pastilha, se ele não quiser colocar nada por cima, desde que ele fique, entende-se que a cada 3 anos ele vai ter que lavar e manter o rejunte novo, porque o rejunte garante até quase 50% da aderência. Então, a gente avisa quando olha seu condomínio, é o seguinte, você tem ensaios baixos, mas tem ensaios muito bons. O que eu recomendo? Vamos arrancar o que está caindo, recompor, e você põe um plano de manutenção preventiva, a cada 3 anos lavar e rejuntar, para você manter essa pastilha, não tem por que mandar arrancar tudo, né? E foi, em seguida, fornecidos os procedimentos de recuperação das anomalias. Né? Você vê que se lá em 2017 eu falava anomalia, hoje o nome correto o que eu uso é fenômenos patológicos, que eu aprendi com o Paulo Helene, né? Então, assim, eu não vou entrar em mérito, mas envolve remover onde tem trincas de bigode, você tirar a trinca, refazer com tela metálica, né? Aonde está saindo, você remove o revestimento, figura geométrica, novo emboço, com tela também, tela pinada na base, misturador de argamassa, tela faixa forte da Morlan, ou Belgo Reveste, ou da Valsiva, não aquela fachada forte de um fabricante que tem por aí, que a galvanização é 50 gramas por metro quadrado. A galvanização tem que ser 150 gramas por metro quadrado. Pode olhar lá na norma de cerâmica, que lá fala exatamente assim. Então, tem uma tela aí que está falsificando e está levando o nome de uma tela boa. Fiquem espertos com isso, tá? E a argamassa industrializada, porque eu sou fã de argamassa industrializada, porque tem pai e tem mãe. Mãe é quem produziu e pai é quem está aplicando. Não gosto de fazer argamassa em obra, eu sou contra a argamassa em obra, realmente, tá? Não gosto. Eu sou a favor da argamassa industrializada, não mudo minha opinião. E as juntas que vão ser executadas, foi solicitado também, lavar depois, né, aplicar um selante nos caixilhos, em volta de caixilhos também, nas juntas, um selante à base de silano, né, ele é modificado com silano. Né? E nós fizemos esses painéis com textura e com granilita, não sei se eles aprovaram, porque eu não sei o que combinou lá com a empresa que ganhou, mas eu vou saber logo, porque a gente vai acompanhar essa obra. Tá. O importante do acompanhamento é sempre estar em cima, você tem que colocar a tornozeleira eletrônica das pessoas, porque senão elas não fazem direito. Toda empresa é boa, mas sempre tem aquele cravo no meio das rosas, sempre tem aquela maçã podre naquele cesto. Então, treinamento e fiscalização contínua é o principal, porque, infelizmente, o ser humano é complicado, né? Que é um exemplo de um prédio que a gente arrancou tudo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem curto, muito simples, né? E agradeço a todos.